Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você diante do televisor é causa de grande alegria para nós. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese no Novo Testamento, os fundamentos bíblicos para o sacramento da unção dos enfermos. E depois de termos visto a fundamentação nos 4 evangelhos, já estamos agora nos demais livros do Novo Testamento. O sacramento da unção dos enfermos e os apóstolos. A relação entre os apóstolos e a doença. A relação entre os apóstolos e os doentes. A relação entre os apóstolos e a enfermidade. A relação entre os apóstolos e os enfermos. E hoje, um texto surpreendente. Um dos apóstolos, doente, é curado. De quem estamos falando? Estamos falando de São Paulo, que no caminho para Damasco foi o objeto de uma das aparições do Cristo ressuscitado. Uma luz intensa aparece diante dele, é Jesus. Depois do diálogo de Jesus com Paulo, ele entra na cidade de Damasco e o Senhor aparece a Ananias, um cristão que morava naquela cidade, e determinou que ele fosse lá e batizasse São Paulo. Mas São Paulo ficou cego. Os seus olhos estavam cheios de escamas. Paulo não conseguia enxergar. Paulo aqui é um enfermo. Atos capítulo 9, versículos de 17 a 18. No final desse relato, depois que São Paulo entra na cidade cego, depois que o Senhor Deus aparece a Ananias, vejamos o que acontece. Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Um texto comovente. Aqui nós temos o outrora perseguidor dos cristãos, o outrora rabino radical, cruel, implacável, responsável direto pela lapidação, isto é, pelo apedrejamento do diácono Estevão, homem zeloso, sem dúvida alguma, mas nas raias do extremismo, do radicalismo, em nome da pureza da fé judaica, um adversário implacável da Igreja de Jesus. E agora, aquele que se rendeu diante do Senhor, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quis o Senhor que Saulo, antes de ser batizado, fosse acometido por essa enfermidade, para que ele experimentasse na pele, literalmente falando, o preço, a paga, a consequência do seu pecado. Foi oportuno que ele ficasse sem enxergar, uma transição muito providencial, porque foi um marco divisor. Outrora enxergava, agora se sente impotente diante do Senhor. Outrora tinha autonomia, agora não tem mais, está dependendo dos outros. Assim é a natureza humana que se rebela contra Deus, que se insurge contra Deus e depois experimenta a sua impotência, a sua incapacidade. Saulo enfermo, Saulo doente, Saulo sem firmeza, Saulo sem força, Saulo sem a graça. Agora ele vai se levantar e ser batizado. Não numa fonte, mas dentro de casa mesmo. E é o começo de uma vida nova para aquele que vai ser chamado futuramente o apóstolo dos gentios.